Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui depois de eu ter postado aquele vídeo sobre o jogo, né? Que mostra mais ou menos a situação econômica de um país, de uma república soviética, e dá pra ter uma ideia de como funciona a economia. Depois eu vou fazer mais alguns vídeos mostrando em mais detalhes como funciona tudo, e aí vocês vão poder ter uma ideia um pouco melhor. Mas por enquanto, hoje eu queria falar de um canal que eu achei de uma mulher, uma senhora que se chama Angela Tucker, e ela fala sobre um caso muito curioso, me despertou muita curiosidade, sobre o caso do Roger Abdelmaci. E ela toca em alguns outros pontos, que nem a menina lá do Neymar, que pode ser chamada lá pra fazenda, uma coisa ridícula, né? Parece que assim, o crime compensa, né? Nesses casos. Bom, enfim. Eu achei curioso o que a Angela falou, porque eu já tinha ouvido muitas vezes falar no caso do Roger Abdelmaci. Para quem não se lembra, para quem não sabe, aquele que teria estuprado várias das suas pacientes. Se não me engano, ele era ginecologista e ajudava mulheres que tinham problemas com fertilidade. E parece que ele estuprou um monte de mulheres. Eu não sei se foi ou se não foi mesmo. É complicado eu opinar sobre qualquer coisa, porque eu não vi praticamente nada, não vi nada sobre essas investigações, nem nada. Mas pelo que a Angela fala, tem muita mulher ali mentindo. Não é uma ou duas, são várias. E isso é assustador. É assustador. O que me assusta? O que é principal para mim nesse caso? No caso do Roger Abdelmaci, o que eu vejo, o que eu enxergo, é que desde aquela época em que começaram as acusações, eu acho complicado. O que mais, além de um vídeo ou um áudio gravado, poderia provar, ou que seja uma testemunha externa sem interesses, né, que não está envolvida de forma direta, que não teria interesse no caso, testemunhando, o que mais poderia servir de prova para esses estupros? Eu fiquei pensando, poxa, basicamente o que serviu de prova foi a palavra de várias mulheres, né? Aí eu tava vendo aí, eu nem cheguei a assistir ainda, mas a Angela fez um canal aí falando de sororidade. Eu nem cheguei a ver. Eu vou ver depois. Mas pra vocês verem, eu vejo sempre os dois lados. Sempre vou ver o que ela vai falar de sororidade, essa questão de feminista, tal. Eu vejo os dois lados sempre, tá? E é assustador, pessoal, como em nome dessa tal sororidade, essas mulheres mentem, ou muitas vezes nem em nome da tal sororidade, mas acontece muito, sabe? De mulheres mentirem sobre crimes que não viram, mas falarem que viram e que aconteceu, só pra falar que a sororidade está ajudando outra mulher. Isso não é... Eu nem tenho nome pra isso, isso é ridículo. É por isso que, como eu já disse antes, pessoas como Bolsonaro ficaram famosas. É por isso, sabe? Porque é óbvio, a humanidade não é boa, a humanidade é ruim, o ser humano não é bonzinho. Então não é a mulher não tá lá, não é a Virgem Maria, é uma só, entendeu? Não tem duas. Não tem mulher santinha. Não existe ser humano santinho. Cada um trabalha de acordo com os próprios interesses. É assim que funciona o mundo. É assim desde muitos anos. Ou desde sempre, eu diria. Acho que nunca foi diferente, né? O que eu poderia dizer? Me assusta muito ver que tantas mulheres denunciaram, tantas mulheres foram lá, falaram que foram estupradas, tantas delas, e no fim
várias delas terem sido ter prova, assim, a Ângela afirma que no livro dela lá tem mais provas, tem mais fatos que apontam para a possibilidade de aquelas mulheres, de a maioria, não lembro agora se citou a maioria ou se muitas delas, mas não eram poucas, que estavam mentindo. E isso é totalmente ridículo. Isso é uma coisa sem justificativa. E eu tava lembrando também de outros casos, não tem só esse caso de que a Ângela também citou, do Roger Abdelmaci, mas tem também casos como, por exemplo, tem aquela menina maluca lá, que é a Patrícia Leles, que tomou processo agora de tudo quanto é lado, porque falou um monte de coisa que no fim não era verdade. E aí quando você vai ver, quase nada do que a menina falou era verdade. Tudo acusação falsa, tudo mentira. Ela não morava onde falava que morava. Nossa, cara, mexeu com família de pessoas por aí, sabe? Situação séria. Acusou gente de estupro que eu acredito que nunca nem viu a cara dela. Então, situação gravíssima. Então, assim, a gente vê, e são pessoas, assim, que são totalmente fora da realidade. É uma coisa assim, parece que... É por isso que eu sempre digo a vocês, pessoal, nunca embarquem em ideologia, independente da idade que você tenha. Ideologia, a única que você pode e deve ter é a religiosa, no máximo. Porque só isso, porque fora isso, quando você embarca numa ideologia, você cai nessas mentiras aí desse pessoal que ficam falando de ideologia sem ter nenhuma conexão com a realidade. Então, enfim, eu achei bastante interessante esses vídeos da Ângela também falando sobre o caso do Roger Abdelmaci. Eu espero que ela dê mais detalhes sobre essa questão e que nós possamos ver de fato tudo que ocorreu, né? A gente possa ter uma ideia melhor aí, mesmo para nós podermos alertar a nossa sociedade, né, sobre o risco, o grande risco que tem a palavra da mulher quando usada contra o homem de maneira assim mal feita. Pensem só, galera, não é nada difícil um grupo de mulheres que não gosta de você se unir contra você e contar uma mentira, falou que você estuprou todas elas. Imagina, você tem 10 mulheres que não gostam de você, as 10 falaram que você estuprou elas, que você as estuprou. Isso vai passar a ser verdade, vai ser entendido como verdade, pessoal. Isso é grave. Até ser investigado, até você conseguir provar alguma coisa, sabe? Até você conseguir mostrar que focinho de porco não é tomada, vai ser complicado, entendeu? Você vai sofrer muito, você pode ser preso, você pode ser morto dentro da cadeia, entende? Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, isso é algo que nós devemos prestar muita atenção. Eu não defendo estupro de forma nenhuma, não acho que temos cultura nenhuma de estupro. O estupro não é aceito nem por bandido, nem bandido aceita isso, né? E não acredito que a gente tenha que passar a mão na cabeça de bandido. O estuprador tem que se fuder mesmo. Eu acho que é merecido que eles tomam na cadeia. Só que é o seguinte, o que eu tô começando a achar é que as mulheres que fazem essas acusações falsas merecem a mesma coisa, o mesmo destino que os homens têm quando vão pra prisão com acusação falsa de estupro, né? Porque no fim da história, pessoal, sabe qual é o grupo que é mais prejudicado? Como se houvesse um grupo, não é um grupo, né? Por assim dizer. O grupo mais prejudicado dessas mentiras, dessas histórias, dessas ideologias todas é o próprio grupo das mulheres. São as próprias mulheres as mais prejudicadas por essas mentirinhas, por essa gente que fala que feminismo ajudou a mulher em alguma coisa e esqueceu de ver, e fala pra gente estudar pra gente ver livro de história, e elas mesmas não veem os livros de história. Não entendem que
as questões regionais, não entende que o sistema econômico, o sistema social, principalmente na América Latina, é brutal, e que os estupros, a violência, não só contra a mulher, também contra os homens, ele é espalhado pela América Latina. Se você olhar os países da América Latina, é escandaloso. Então, tem a questão regional, tem a questão do sistema. As mulheres conseguiram trabalhar, o direito de trabalhar, ótimo, mas me parece que é aquela coisa que a sociedade coloca uma dificuldade, gera uma dificuldade para vender facilidade, né? É aquela coisa, a mulher não podia trabalhar, ok, foi avançando e tudo, só que só avançou, a mulher começou a ter mais esses direitos por conta da própria intenção da elite de ter mais mão de obra, de ter mão de obra mais barata, e conseguiram, e foi feito. Se vocês verem, é a própria elite de outros países que coloca essas ideologias, entende? Não que eu não acho que a mulher tem que trabalhar, não é isso, mas a crítica é mais profunda do que essa, entende? A luta da mulher não deveria ser: mulher tem que ter o seu lugar e tem que poder trabalhar e tem que ter os mesmos direitos. Não. A luta, em princípio, considerando tudo que acontece na nossa realidade, em princípio a luta está errada, estaria errada, muito errada. As mulheres deveriam sim matar o câncer na raiz, arrancar a planta pela raiz, sabe? Não deveria ser uma luta de igualdade para com os homens, devia ser uma luta para mudar totalmente o sistema, que tivesse uma revolução cultural de verdade. E aí sim, dentro dessa revolução cultural, elas poderiam pregar a igualdade, enfim, de direitos e oportunidades. Eu não diria de oportunidades, né? Porque isso vai depender. Num sistema capitalista isso não é possível, mas uma revolução cultural isso já é possível. Então, vamos pensar, gente, vamos pensar. Antes de ter a ideologia de igualdade entre homens e mulheres e travestis e não sei o que, quando eu penso nisso é tão ridículo, porque toda essa história de as mulheres serem iguais aos homens, das mulheres terem vantagem e tudo, e aí quando a gente vê, tem Miss de alguns países que é travesti, que é transexual. Rapaz, quem diria que tem Miss aí que é homem? Pois é, e a briga das mulheres pelas mulheres, né? Que loucura. Agora, para quem acredita nessa luta de igualdade entre homens e mulheres, eu já digo que eu sinto muito, mas não faz sentido. Não faz sentido, porque a única coisa que as mulheres conseguem é ter um lugar no meio da superexploração dos trabalhadores. É fato. E é fato que isso vai piorar. E é fato que cada um por si, cada país por si também. Entendeu? Ninguém vai sair por aí num país produzindo um monte de comida para entregar de graça para outro país, porque tem gente passando fome lá. Isso não é feito. Sabe? Produzir custa, produzir dói, produzir tem o seu peso. Não é algo assim que você chega lá, produzimos e agora vamos dar para todos os outros seres humanos. Não é assim. Sabe, tem gente que preferiria viver a vida em harmonia e não produzir. Agora a pessoa vai ter todo o sacrifício, vai ter todo o problema de produzir e depois vai sair dando por aí, tudo bem, é uma lógica cristã, eu acredito nisso. Mas quando a gente pensa no trabalho mesmo, quando eu penso, eu tenho que trabalhar, eu estou indo trabalhar agora. Quando eu penso nisso, eu falo, nossa, se eu pudesse estar em outro lugar, se eu pudesse estar fazendo outra coisa, eu faria, eu gostaria, sabe? Olha, francamente, é muito complicado.
ser humano é muito complicado e muito complexo pra gente generalizar, falando que todo mundo merece um determinado tipo de coisa ou que certas coisas devem ser de determinada maneira. É muito complicado, isso é muito complicado. Mas o fato é que lutem, se querem lutar, lutem sim. Até digo se a Ângela assistir a esse vídeo, lutem sim, insistam na luta, mas insistam na luta correta. Ou, se quiserem entender assim, na ordem certa, né? Não é vocês, as mulheres, lutarem pelo direito de se inserirem no sistema de hiper exploração dos trabalhadores. Porque, como eu ia dizendo, isso ainda vai piorar muito. Olha o nosso governo, olha os interesses de outras nações. Quer dizer, a superexploração ainda vai piorar. Isso ainda não chegou nem perto do fundo do poço, mas nem perto. Tá longe ainda, galera. Então isso vai piorar, vai ficar muito, vai empobrecer muito o país. Infelizmente aí o nosso presidente não tem uma política de industrialização, não tem uma política de modernização, não tem uma política de conteúdo nacional para dar emprego aqui. Então, galera, não tem muito jeito. Vai haver empobrecimento, como já está havendo. E vai piorar a superexploração, porque quando há empobrecimento, aqueles que estão pobres, passando fome ou passando qualquer outra necessidade, vai topar qualquer trabalho por qualquer preço, por qualquer salário. Entendeu? Qualquer retorno é lucro. As pessoas pensam assim, isso é fato. Então, um cargo que costumaria pagar 5 mil reais, pessoas ganhando 2 vão topar na boa. É melhor que ficar desempregado. Entende? É triste isso. É muito triste. Muito triste. Então, se as mulheres, e não as mulheres, eu falo as mulheres porque existe aí essas ideiazinhas de que elas devem agir assim, procurar igualdade, o machismo e não sei o que. Essas baboseiras, né? O que a mulher tem que lutar de verdade é para que caia esse sistema, para que seja feita uma revolução interna, uma revolução cultural, e que a partir daí nós possamos ter um sistema que beneficie o nosso povo, que beneficie a nossa gente, que nos beneficie, e que daí nós possamos falar, olha, tem que ter a igualdade de homens e mulheres e tudo, né? Inclusive eu alerto, eu tenho até alguns vídeos que eu não sei se eu consigo postar aqui no meu canal, porque obviamente não fui eu que filmei, mas tem algumas, eu assisti o vídeo aí de algumas feministas, é interessante, falando sobre o gender pay gap, que é a diferença salarial entre homens e mulheres e tal. Isso falando sobre a Inglaterra, né? E eu achei curiosíssimo, porque as meninas falam e elas mostram, são mulheres, e elas estão lá mostrando que não existe, que esses números são colocados de forma artificial demais. Que na verdade eles pegam homens que trabalham 10 horas e comparam com mulheres que ganham 6, que trabalham 6. Obviamente, no mesmo cargo, quem trabalha 10 horas ganha mais do que quem trabalha 6. Ou quem trabalha quebrando pedra consegue um salário melhor do que uma secretária, por exemplo. Então, eles pegam todos esses dados, as coisas que não se casam, e jogam lá numa estatística para falar, para atingir a meta, o objetivo da agenda deles. Isso é patético. Então, galera, antes de vir aqui falar para vocês, eu me preparo bastante. Eu tenho uma pausa grande de publicações entre vídeos, porque muitas vezes eu passo um bom tempo vendo dois lados, assistindo, olhando, vendo aqui e ali, discutindo e falando, enfim. Eu me preparo com muita informação antes de vir passar isso pra vocês, então tem muita coisa. E infelizmente eu repito, essa história de feminismo, do modo que está acontecendo agora, do modo que é dito, embora tem aí milhares de mulheres, tem um monte de mulher que fala, não, esse feminismo não é o feminismo. Mas aí você vai falar, não, o da outra não é. E aí fica
ping-pong, assim, o meu não é esse, o meu mas o meu não é aquele, o meu não é o primeiro, o meu não é o segundo, o meu é o quinto, o meu é o décimo, enfim, não é assim, não é assim, sabe? Não é assim que a coisa deve ser, né? Então eu acredito que, mais uma vez, lutem mulheres e homens, unam-se aos homens, não lutem sozinhas, unam-se a todos os homens que também estão se ferrando, entendeu? Isso é uma briga de um povo, isso é uma briga de um povo, isso é uma briga de um povo que trabalha, de um povo que produz, de um povo que paga imposto, de um pessoal que eu não sou tão contra assim. Eu até consigo entender o que o pessoal que vota no Bolsonaro fala, sabe? Apesar de eu até achar um tiro no pé votarem nele, eu consigo entender o que essa galera pensa. Eu consigo mesmo. Porque é revoltante a gente pagar tanto imposto embutido em mercadorias que a gente compra e que são necessárias, que não tem outro jeito, a gente tem que comprar. Até no combustível. Porra, metade do valor do combustível é imposto. Tem que pagar imposto de renda, tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU. Meu amigo, isso é imposto demais, é muito imposto. Tudo bem, eu não acho que todo imposto que a gente pague, em algum momento, por exemplo, chegue a compensar a estrutura de um hospital. Por exemplo, se eu economizasse todo o dinheiro que eu paguei de imposto, eu não teria para mim um hospital que me atenderia. Entendeu? Eu não creio, eu não sou anti-Estado, não é isso. Mas o Estado que nós temos, ele é ladrão. A gente paga um montão de imposto, quem não tem paga um monte de imposto e depois aí passa a vida inteira pagando INSS para depois chegar no momento e não se aposentar, né? É assim que acontece. Então quer dizer, você vai lá, se mata de pagar imposto, paga um montão de imposto e quando você vai ver, cara, você não consegue por exemplo, uma escola estadual em São Paulo que seja decente. Porra, é incrível. É incrível. Sabe, você não consegue ter uma rua que não seja esburacada. Você não consegue ter as coisas funcionando de maneira correta. As coisas não funcionam de forma correta, no mínimo. Então sabe, a gente se sente tão mal, e com razão, né? Se é pra gente enfiar dinheiro em imposto, se é pra dar dinheiro pro Estado, não tem problema, mas desde que haja um bom retorno disso, e não há, e não acredito que haverá em um futuro próximo e nem distante. Então, se vocês querem lutar por algo, lutem, mas lutem contra o sistema, não sejam burros de cair em ideologia, nem de um lado nem de outro, não sejam nem bolsominions nem mortadelas. E com certeza não caiam nessa de feminismo, não caiam nessa história. Bom, acho que eu já falei bastante por esse momento, galera. Eu espero que a Ângela possa ver o meu vídeo e que ela dê mais detalhes aí sobre esse caso do Abdelmaci, que eu fiquei curioso. Até mais, galera.